Vamos ler aqui, gente, em Isaías, capítulo 14, versículo 13 ao 15. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao Chamaim, que é céu, acima. Porque essa Bíblia, como eu já falei, ela é muito grande. Acima das estrelas, e eu quero mostrar tudo a vocês como está no versículo, né? Porque eu sempre gostei de fazer isso. Então, acima das estrelas de Elohim, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda da extremidade do norte. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao... Aqui tem Elion, né? Altíssimo. Contudo, levado serás ao Seol, que é abismo, tá, gente? Isso aqui é abismo. Seol significa abismo. Tem gente que diz que é inferno, mas é abismo. E Hades é sepultura, tá? Porque as pessoas falam na Bíblia, né? Tem Hades, Seol, e as pessoas dizem que é inferno, mas nada a ver. Seol é abismo e Hades significa sepultura. Então vamos lá. Contudo, levado serás ao Seol, abismo, ao mais profundo do abismo, tá, gente? E como eu estava falando ontem, o trabalho de Samael, né, que a gente conhece como Lúcifer, era aqui na Terra, tá? Era a região que ele fazia aquilo que o Eterno mandou ele fazer. Mas existia alguém que estava acima dele. E de todos o filho, né, de Elohim, que era Yahushua, que era não, que é, né, Yahushua, aí ele queria ser igual a ele, tá? E a inveja entra no coração dele e ele fica perverso. Ele era perfeito, mas a inveja corrompeu o coração dele porque existia um ser que havia sido criado antes dele e que tinha um esplendor maior do que o dele, o Machia, tá? E aí Samael tinha um trabalho na terra que era de adoração ao Eterno, tá? O Eterno tinha um plano para esse querubim, ele participava dos planos do Eterno, mas ele falhou. Então temos que ter cuidado, né, com isso. Quantas pessoas começaram a servir ao Eterno com muita humildade e depois se exaltaram achando que a glória era deles. E não, tá? A glória é do Eterno, entendeu? Mas o orgulho cresce no coração das pessoas, tá? O Eterno tirou de dentro do próprio diabo um fogo que o consumiu. Quando esse querubim falha, a terra fica sem propósito, fica fora do eixo, tá? E o Eterno vem para a terra e cria um ser, exatamente a imagem do Machia, no território onde Rassatã está, onde o maligno está, porque ele foi lançado aonde, gente? No chão, tá? E ele estava destituído de toda a sua beleza, mas ainda tem alguns poderes, tá? E o Eterno cria na terra um ser, a imagem daquele, tá? Que o diabo invejava, entendeu? E nós vamos fazer o trabalho que ele não fez. Nós vamos completar
o trabalho que ele falhou. E o Eterno começa o trabalho chamando Abraão, que a gente começa como Abraão, e fazendo aliança com o povo de Israel. Está entendendo agora o ódio que o diabo tem do ser humano? Nós não só ocupamos o lugar dele, entendeu? Nós estamos fazendo o que ele não fez. Então ele faz de tudo para destruir os homens, porque se ele não conseguiu, então nós que somos um ser inferior a ele, como ele acha, né, que somos um ser inferior a ele, não podemos conseguir também. Entendeu? Mas essa missão não existiria sem o Mashiach, porque sem ele não haveria redenção da terra. Quando os demônios viram Yahushua no corpo físico, na terra, eles não acreditavam. Eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles olhavam para Yahushua e falavam: o que é que você está fazendo aqui? Bem sabemos que tu és o filho de Elohim. O que você está fazendo nesse mundo inferior? Eles não sabiam do plano do Eterno. Existe uma teologia, né, que surgiu em Roma, que a lei foi anulada. Agora imagine quem colocou essa teoria. O maligno. Lógico, né? Porque se nós não conhecermos a lei, é ótimo para ele. Essa doutrina maligna, tá? Ela tem origem muito mais profunda. Não é só no interesse político de Constantino ou da igreja que surgiu em Roma. É do interesse de Hassatã que as pessoas percam a noção de que existe uma lei divina que rege todas as coisas. Por isso que o Eterno diz: não aprendam os costumes das nações. Eu dei a você uma lei. Vivam segundo essa lei. Onde vocês estiverem, em Israel ou não, se você quer agradar ao Eterno, viva essa lei. Mas não imite o costume das nações. O Mashiach veio, deu uma palavra e o que aconteceu com aquela congregação se desviou, tá? 500 anos depois, eles nem sabiam mais o nome de Yahushua. A maioria do povo brasileiro não sabe o nome de Yahushua. Chamam ele de Jesus, né? Jesus veio da influência dos americanos, que chamam ele de Jesus, né? Jesus virou Jesus. Mas o nome dele não é Jesus, nem Jesus, tá? E nem Jesus. O nome dele é Yahushua, tá? Ou Iashua, tá? Abreviado, tá? Porque o Yeshua é aramaico, né? Mas Yeshua não é nome. Yeshua é uma abreviação de Yehoshua. E aí, a abreviação de Yehoshua é Yeshua. Da mesma forma, a abreviação de Yahushua é Yashua, né? Então, algumas pessoas chamam ele de Yashua de Nazaré. Entendeu, gente? Então, como os judeus, né, os judeus chamam Yeshua, certo? Ou seja, a abreviação do nome aramaico Yehoshua, tá? E nós somos criados à imagem do Mashiach, mas já Satã esperou o momento adequado para perverter o ser humano, né? Teve um sucesso parcial. O homem foi tirado do Éden e ele achou que tinha vencido,
mas não era tão fácil assim. O homem foi se ajustando, o Eterno chamou a Abraão, e Abraão disse sim, e fez uma coisa que nenhum de nós seríamos capazes de fazer. Ele ia sacrificar o seu filho amado por amor ao Eterno. E através desse ato veio o sacrifício de Yahushua, o nosso chefe. Veio pessoalmente para fazer algo que, sem isso, não haveria rendição para os homens. O chefe veio, os demônios não entenderam o que ele estava fazendo aqui e fizeram um jogo de inveja e geraram todo um ambiente propício para que ele fosse executado. O diabo disse: vou destruir o chefe agora e eliminar a expectativa desse ser humano, né? Querer fazer o meu trabalho. Se eu não faço, ele também não faz. Se eu não conseguir, ele também não vai conseguir. Se eu falhei, ele também tem que falhar. Você vê esse ódio de Rassatã em relação ao povo de Israel. Israel é odiado gratuitamente. Tem pessoas que odeiam o povo judeu sem nenhum motivo. O chefe veio em carne e osso. Eles armaram toda a cilada e finalmente vamos executar. Mas executar como? Da forma mais cruel. Quando ele estava no madeiro, diz que a terra escureceu porque todos os demônios desceram e ficaram ao redor. As trevas vieram sobre a terra. E Yahushua falou: eu estou cercado de touro de Bazã. E eles pensaram: vencemos. O Eterno dá as costas para ele e pela primeira vez ele chama o Eterno, tá? Não de pai, mas de Elohim, né? Meu Elohim, por que me abandonasse? Vamos ver aqui em Salmo, gente. Olha aqui, ó, gente, em Salmo 22 e o versículo 12. Vamos começar a ler do 11. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem acuda, né? E o versículo 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazá me cercaram. Então, estão vendo aí, gente? Touro de Bazá são demônios, entendeu? São demônios, né? Muito touros de Bazá, tá? Aqui, olha. Nossa, essa câmera é um caso sério, meu pai. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodeiam. Então é aquilo que eu falei, né? Quando a terra escureceu, foi por conta disso, entendeu? Depois que ele expira, é que Rassatã e os seus demônios se dão conta do que aconteceu. Estava decretada a vitória para Israel e toda a humanidade. Então eu prefiro seguir os originais hebraicos, porque a língua hebraica é uma língua sagrada, tá? Ele falava em hebraico e aramaico. A língua hebraica está cheia de segredos, tá? E Isaías, eu acho que é Isaías 53, deixa eu ver aqui. Um versículo muito, né, muito conhecido em Isaías 53, que diz assim, quem deu, né? Quem deu crédito? Deixa eu ver, gente, aqui embaixo.
Isaías 53. Aí aqui fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte de Yahweh, pois foi crescendo como um renovo perante ele, né? Então, gente, é isso, entendeu? Tudo é muito perfeito, tudo é muito lindo, certo? Ou seja, o seu sofrimento nos cura e pelo mérito dele, o Eterno nos perdoa, tá? E seremos curados de nossas transgressões e dos pecados, né? De nossos pais, porque ele vem nos resgatar, né? Ele poderia ter falado, mas ele não falhou, né? Ele não falhou. Ele não estava fazendo teatro aqui na terra. Quando ele disse: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. E o Eterno disse: não, você tem que beber ele até o fim. E ele diz: seja feita a tua vontade, tá? E não a minha. E bebe o cálice. Por isso que a Bíblia diz: mesmo sendo filho, aprendeu obediência, tá? Aquilo que padeceu. Ele foi testado, tá? Como Abraão foi, mas nenhum dos dois se negou, né? Nenhum se negou. Os dois disseram sim para o Eterno. O sacrifício de Abraão foi considerado sacrifício porque ele não se negou até que viesse o Machia e fosse crucificado de verdade, para que pudesse ver prolongado os dias de suas sementes, tá? Que somos nós. Entendeu, gente? Mas tem gente que diz: o fim da lei é Cristo. Não, gente. O fim da lei não é Cristo. Ele é o alvo da palavra do Eterno para a justiça de todo aquele que crê, tá? Se vocês querem ter a certeza, vocês leiam Romanos 6, 22 e 23 e leia 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 7. Eu não ia ler aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu acho que dá para ver. Deixa eu encontrar aqui. Olha, gente, aqui em Romanos, capítulo 6, versículo 22, diz assim: assim Moisés, foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, era poderoso em palavras e obra. Ora, quando ele completou 40 anos, veio ao coração visitar seus Achim, né? Seus irmãos, os Bene Israel, né? Os filhos de Israel. Aí você vai adiantando, tá? E vendo um deles sofrer injustamente, defendeu e o vingou, o oprimido, matando o egípcio. Depois vocês dão continuidade porque eu não quero deixar esse vídeo muito grande, gente. Ele já está em 19, né? 19 e pouquinho. Aí vocês vão dando continuidade. Deixa eu ler aqui ainda em 1 Tessalonicenses. Olha, e aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7, diz assim: porque Elohim não nos chamou para imundícia, mas para a santificação. Então, ou seja, a gente tem que se santificar, gente, tá? Porque, como eu falei, desde o primeiro vídeo, né, o Eterno espera que nós nos consagremos. Porque, como eu falei, os anjos, né, que eram ser celestial, fizeram do que fizeram, né? Tanto os anjos que, quando chegaram aqui, se corromperam, né?
que esses são os anjos caídos, né? São aqueles que vieram aqui e se corromperam, e teve os que foram realmente lançados na terra, né? Expulso, que é Samael e os seus anjos. Então isso é muito sério, né? Um ser iluminado, que tinha uma aparência linda, maravilhosa, era santidade pura, né? Aconteceu do que aconteceu. Então imagine nós. Então temos que estar sempre, gente, nos consagrando, né? Porque a fúria do diabo é grande sobre a nossa vida. E o que ele puder fazer para destruir, para nos afastar do eterno, ele vai fazer. Porque ele faz isso comigo, tá? Fez e faz. O diabo já tentou de todas as formas me destruir. Ele usa pessoas. Lá atrás, uma vez, o Eterno falou para mim que ele não conseguia tocar em mim. E por ele não conseguir tocar em mim, ele usava as pessoas. E realmente, gente, ele não consegue tocar em mim, mas ele usa pessoas, ele usa gente da minha família, ele usa os vizinhos, ele usa gente de fora. Não queira saber, gente, o que eu passo, tá? Porque não é fácil, mas a gente tem que arrumar força, sabe? De dentro de nós. Eu arrumo força, não sei de onde vem essa força, porque não é fácil não, gente. Eu vou dizer uma coisa a vocês. Se alguém tivesse passado o que eu passei, cada um tem a sua prova, né? Cada um tem o seu limite. Mas eu juro a vocês que era para mim estar morta na delegacia, porque não foi fácil o que eu passei. Não foi fácil o que fizeram comigo, o que fazem. Foi muita maldade, muita injustiça, muita calúnia. E hoje eu sei, né, que era por conta dessa chamada, porque eu trago a verdade para vocês. Eu falo a verdade, entendeu? Eu vivo na verdade. E o diabo é o pai da mentira, né? E aquilo que é verdade incomoda ele. E ele não quer que vocês saibam a verdade. Por isso usa tantas pessoas contra mim para ver se eu desisto, né, dessa minha missão. Mas eu não posso desistir. Mesmo que eu queira, por mais que eu tente, eu não consigo, porque tem algo dentro de mim maior, mais forte, que me leva a dar continuidade a esse trabalho. E aí aquele versículo cai bem, né? Maior é quem está conosco do que o que está no mundo. E é assim mesmo. Enfraquecer, a gente vai enfraquecer, né? E pensar em desistir, a gente também vai. Só que a gente não vai fazer isso, porque o Eterno é maior e Ele está conosco. E Ele nos dá força, né? Para continuar. E eu digo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quem nos fortalece é Ele, né? Porque sem Ele, eu tenho certeza que sem Ele, eu não teria aguentado, gente. Sem o Eterno na minha vida, eu já teria feito uma besteira. Ou então eu já estaria louca, né? Como muitos querem que eu fique. Quando eu comecei a falar sobre o nome do Eterno de Yahushua, disseram isso. A Vânia está parecendo que está louca. Essa mulher está louca. E tantas outras coisas, gente, que fizeram comigo. Mas eu não desisti, né? Eu não desisti. Eu até cansei, pensei em parar. Eu disse para o Eterno, eu estou cansada, eu não aguento mais. Mas o Eterno não deixa, tá? O inimigo tentou me levar para o lado dele, mas o Eterno não deixou. Porque quando o inimigo achou que tinha vencido, o Eterno disse, não, ela é minha e eu vou levantar ela de novo, porque eu tenho um propósito na vida dela. E aqui eu estou, gente, cumprindo o propósito que o Eterno tem na minha vida. Amém? Que Ele continue nos abençoando.